Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que funciona toda a parte, né, o módulo de locações. Se você já viu como funciona, né, toda a parte de cadastro de clientes, de produtos, então o próximo aqui é locações. Ele é exibido dessa forma, tá? Com esses itens. Esse menu ele vai ser exibido assim tanto para quem adquire o plano bronze ou o plano prata, tá? O plano ouro ele tem, né, só alguns detalhes, né, na hora de você fazer a alocação. Depois no final do vídeo eu vou mostrar, né, como é que funciona, né, o que ele tem a mais, né? Mas tanto para o plano bronze quanto para o plano prata, o menu é exibido dessa forma aqui, tá? Então, o básico de locações, né? Para você começar uma locação, você tem aqui o primeiro item, que é o novo orçamento, né? Então, né, para começar, você clica aqui em novo orçamento, tá? Então, essa aqui é a tela para você começar a gerar um novo orçamento, né? Então aqui você tem a opção, né, aqui na parte de cliente, para você selecionar um cliente ativo, né? Ele vai aparecer uma lista de todos os clientes que você já cadastrou, tá? E você tem a opção aqui, né, esse maisinho aqui, para você adicionar um novo cliente, né? Para ser uma forma, se tem um cliente, né, que você ainda não tem cadastrado, você quer cadastrar ele aqui na hora de fazer esse orçamento, você tem essa opção também, tá? Então, eu seleciono um cliente, tá? Obrigatoriamente eu preciso selecionar o cliente, tá? Ele não faz um orçamento se não tiver o cliente, tá? Então, eu vou adicionar um cliente aqui de teste, tá? Você selecionou o cliente, ele vai aparecer as informações que estão cadastradas, tá, desse cliente. Então ele mostra a razão social. Se você colocou o endereço certinho, ele vai mostrar o endereço certinho aqui. Ele mostra a situação também desse cliente, né, o número, as informações, né, o CNPJ, o endereço certinho ele vai mostrar para você desse cliente. Mas aqui embaixo você tem a opção de selecionar o local de entrega dos materiais desse cliente. Então ele aparece aqui, né, a opção de endereço principal, tá? Se houver mais endereços cadastrados, ele vai aparecer aqui embaixo para você ir selecionando. Lugar de entrega padrão, se no cadastro do cliente você ter cadastrado mais, né, endereços de entrega, ele vai exibir aqui também para você selecionar, tá? E os contatos, né, desse cliente. Então, se lá no cadastro do cliente, né, naquela seção de contatos daquele cliente, se tiver alguém cadastrado, ele vai aparecer aqui para você também, tá? Do lado direito, você tem a opção, então, os dados do pedido, né? Você selecionar o vendedor, né, que está fazendo esse orçamento, que vai cuidar dessa locação, tá? Valor de frete de entrega, valor de frete de retirada, valor de desconto, tá? Você tem essa opção. Cortesia também seria um valor de desconto, tá? Um valor de imposto. Aqui você tem opções, né, do tipo de pagamento, né, se é a prazo, se é à vista, forma de pagamento, né, como será a forma de pagamento desse orçamento, tá? Essas opções aqui, se você não souber nesse momento, né, geralmente você não sabe ainda como vai ser, né, o tipo de pagamento, a forma de pagamento, tá? É só um orçamento. Você tem essa opção, né, de vir editar isso, né, ou na hora que for gerar um pedido, que esse orçamento virar realmente um pedido, você tem a opção de colocar, né, de selecionar isso de novo, tá? Então, você tem aqui, né, a forma de pagamento, a forma de faturamento,
tá? Como esse orçamento será faturado, tá? Você seleciona aqui também. Observação, se tem alguma observação que você queira deixar. Lugar de entrega dos materiais, se é um local, né, que não está aqui cadastrado e você queira cadastrar aqui na hora, né, você tem essa opção de digitar aqui, tá, o endereço de entrega. Mas aqui embaixo, então, você tem o período da locação, tá? Então, você clicando aqui, você consegue selecionar o dia da data de início, tá, dessa locação, e aqui no final a data de entrega ou a data de retirada, o fim, né, dessa locação, tá? A quantidade de dias, se você sabe a quantidade de dias, por exemplo, colocar 2 aqui, ele já altera para mim o final disso. Então, se eu colocar 3, ele pega dia 30 e o final dia 2. Né? Se eu colocar 5, da mesma forma, né? Ele já entende automático, né? Ele já conta, ele já faz essa contagem dos dias, né? De 5 dias desse contrato, tá? Desse pedido. Então, eu vou colocar como um dia aqui, tá? Informações desse contrato. Então, aqui você tem para selecionar se vai ser uma quantidade de horas, né? Se vai ser diárias, né? Semana, quinzenas ou mês. Então, eu estou colocando quantidade de um dia, tá? Eu vou colocar diárias aqui. Repare que quando você coloca, né, por exemplo, horas, diárias, semanas, quinzena ou mês, conforme o que tiver selecionado, ele altera aqui, tá? Na hora de você adicionar o produto. Então, por exemplo, se eu selecionar horas, ele vai estar aqui quantidade de horas, tá? Se eu selecionar diárias, da mesma forma ele muda aqui para quantidade de dias, tá? Essa lista de produto, né, onde quando você selecionar um produto e adicionar, tá, ele vai exibir aqui. Vou incluir um produto, vou selecionar aqui a câmera, tá ok? Essa câmera, no cadastro, coloquei um estoque total 10 e a quantidade disponível 10, então ele mostra para mim um estoque total 10, né, que tenho 10 dessa câmera, tá? Aqui ele vai mostrar a lista de acessórios, tá? Se for algum acessório junto nesse pedido aqui com essa câmera, você coloca o número de acessórios, né, referente ao acessório e coloca o número aqui. Se não tiver nenhum acessório aqui, né, você querer criar um acessório na hora, você também tem essa opção. Então, aqui no item 3, né, a tabela é aquela tabela especial de valores, né, que você cadastrou no produto. Então, aqui eu coloquei como um dia, tá? Coloquei diárias, tá? Deixei aqui como um dia, então é R$100. Essa é a forma diária, tá? Se eu, né, for fazer por mês, né, eu coloquei aqui um preço, um valor especial de um mês, tá? Então, aqui eu coloco, né, quantidade de 30 dias, tá? Referente a um mês. Seleciono um mês aqui, ele muda aqui para mim já para um mês. Da mesma forma que ele muda aqui, quando eu seleciono algum desses itens, né, horas, diária, semana, quinzena ou mês, ele vai mudar aqui também, tá? Esse item aqui. Então, repare que ele vai mudando. Então, é um mês. Aqui, então, quantidade de meses, né, ou mês, deixei 1 e eu vou selecionar o valor especial. Então, ele entende aqui que eu estou fazendo para essa câmera, a quantidade, um período de um mês, tá? Esse valor aqui. Então, se eu adicionar mais produtos, ele vai fazendo da mesma forma essa soma, tá?
Então, se forem, né, 2 meses, eu coloco aqui, não esquecendo de colocar a quantidade de 2 meses, né? Então aqui eu vou deixar um dia mesmo, tá? Quantidade de dias, o valor normal. Vou clicar em adicionar e ele adiciona o produto, tá? Eu não coloquei nenhum código, tá, para essa câmera, então aqui ele parece vazio mesmo. Então ele mostra aqui o produto, né, câmera, não tem nenhum acessório, preço unitário, quantidade de dias, ele te dá um subtotal e depois um total, né? Se tiver mais produtos que eu queira adicionar a esse orçamento, é só eu ir adicionando da mesma forma, tá? Eu tenho a opção, né, de excluir esse produto, desse pedido, e de editar, né? Eu posso editar o preço unitário, a quantidade. Essa quantidade de é a quantidade de dias, tá? Salvo edição, fecho, né? Você tem essa opção também. Fiz o pedido, né? Coloquei todas as informações. Vou gravar o orçamento. Ele aparece a mensagem, né? Orçamento salvo com sucesso. Dou um OK. E você vem para essa tela, né? Essa tela aqui é a mesma tela daqui de locações orçamento, tá? Onde ele vai aparecer, onde ele vai mostrar a lista de orçamentos que você criou, tá? Então, quando você finaliza um orçamento, você é redirecionado para essa tela. Então, ele mostra aqui para você, né, os orçamentos aqui na aba abertos, todos os orçamentos que estão abertos. Você tem a opção de visualizar os aprovados, tá? E fora do prazo, né? Esse fora do prazo, ele entende que passou dessa data fim, né? Que seria a data que você colocou do final desse pedido, dessa locação. Se passou dessa data fim, não foi gerado um pedido, né? Esse orçamento não foi aprovado, então ele cai aqui para fora do prazo, tá? Então, esse orçamento aberto, aqui você também tem algumas opções, né? Você selecionar, excluir esse orçamento, tá? Você consegue fazer uma busca. Aqui tem um filtro, né? Para você filtrar por código, patrimônio, todos, né? Referente a essa busca. Aqui você tem a opção de novo de, né, fazer um novo orçamento, tá? Então aqui ele vai mostrar, né, as informações desse orçamento, né? O código do orçamento, tá? Razão social, nome fantasia da empresa. Tá? E aqui na ação você tem algumas opções, né? Esse primeiro ícone, essa primeira ação é a ação de editar, né? Se você clicar, você volta naquela tela anterior, né? Que é a tela de criação do orçamento, tá? Você pode editar essas informações desse orçamento. Aqui você tem a opção de imprimir esse orçamento, tá? Você clicando aqui, então ele gera essa pré-impressão para você, tá? Essa tela de pré-impressão ela é totalmente editável, então se tem alguma informação aqui que, né, que você queira colocar na hora, você consegue, tá? Sem problema nenhum. Então, tá tudo certinho, ele aparece aqui para você essa pré-impressão, você clicando em gerar impressão, é onde ele gera realmente aquele documento, né? Ou para você baixar para o computador, né, imprimir direto, que é o PDF mesmo, né, desse orçamento. Então ele mostra aqui para você, tá? Esse orçamento certinho. A terceira opção aqui é você gerar o pedido de locação, né? Aprovar esse orçamento, né? Que é o que nós vamos utilizar aqui neste momento. E o quarto ícone aqui, né? A quarta ação aqui é para você listar os produtos desse orçamento, tá? Então eu vou gerar um pedido de locação. Ele aparece, ó, deseja aprovar esse orçamento, gerar pedido. Quando eu gero o pedido, eu sou redirecionado então para essa tela que tem umas informações, né? Você tem algumas opções a mais para colocar nesse pedido, né? Essa tela, né, de geração de pedido é a mesma tela se você for gerar um pedido direto, né, sem precisar passar pelo processo de orçamento. Então você tem aqui, né, novo pedido,
é a mesma tela, essa mesma tela aqui, tá? Então, ele puxa as informações do orçamento, tá? Para gerar o pedido. Depois que você gera o pedido, ele vem para essa tela, ele puxa as informações. Então, aqui tem, né, o cliente. Você tem algumas opções a mais aqui. Então, você tem um contato no local, tá? Você tem essa opção para adicionar aqui. Nome do evento, né? Se for um evento, tiver algum nome, você tem essa opção de adicionar, tá? Então, o período ele puxa. Então, aqui ele tem a tabela de cálculo de valor, né? Se você colocou um dia, se você colocar 7 dias, 15 dias ou 30 dias, né? Independente aqui dos dias que você, né, quiser colocar, é aquela tabela especial de valores, né? Que ele já vai selecionar na hora de você adicionar o produto, né? Então, ele puxou, tá? Um dia. Então, aqui você tem a opção também de colocar o horário, tá? Do início e do fim dessa locação. Então, aqui em cima você tem a opção, né? O tipo de locação, período fechado, período aberto. O período fechado, então, ele loca numa determinada data e ele sabe quando ele vai devolver, né? Ele estipula uma data final, né? Para ele devolver os produtos, né? Para encerrar esse contrato. E o período aberto é quando ele, né, loca num dia, mas ele não sabe quando ele vai devolver, tá? Então, você deixa esse contrato em aberto, colocando assim só o início da locação, né? E quando ele realmente, né, for devolver, você consegue fazer depois a medição desse contrato, tá? Então, aqui vai ser período fechado mesmo, tá? Informações ANF aqui, ele puxou essas informações, né, que a gente colocou aqui no orçamento, diárias mesmo. Então, parte de produtos, aqui tem o produto que foi adicionado, a câmera, né? Aqui você tem a opção de adicionar o kit, tá? Então, na parte de produtos, se você cadastrou algum kit, fez algum kit, né? Você tem a opção aqui de selecionar o kit. Selecionou o kit, adicionou, ele puxa, né, todos os produtos, né, tudo o que tem naquele kit, ele vai puxar para esse pedido, tá? Frete, então aqui mais uma vez você tem a opção de colocar o frete de retirada, frete de entrega, outros valores, então aqui da mesma forma, né, valor de imposto, um valor de cortesia, né, também seria um valor de desconto, e aqui você tem o valor de desconto de novo, né, aqui você tem a opção de colocar um valor real mesmo, se você sabe a quantia, né, que você quer dar de desconto, você pode colocar aqui, por exemplo, R$50. Coloquei o valor, ele altera aqui, tá? Ou eu posso tirar esse valor e colocar a porcentagem de desconto. Então, se eu quiser colocar a porcentagem, tá? Ele já coloca, né, referente a essa porcentagem, a quantia, né, e faz o desconto. Aqui ele já não permite você, né, mexer, porque você colocou a porcentagem de desconto. Então, mas se eu sei a quantia, né, é só colocar a quantia aqui, como foi feito antes, tá? Não vou dar desconto, tá? Despesas com contrato. Adicionar despesa, então se esse contrato, se esse pedido ele tiver alguma despesa, eu adiciono aqui em adicionar despesa, tá? Então, você clicando aqui, ele vai aparecer as informações para você colocar, a categoria da despesa, né, o valor. Você adicionando essa despesa, ele vai cair lá no seu financeiro, no contas a pagar, tá? E ele amarra, né, essa despesa a esse contrato de locação, tá? Faturamento, selecionar como vai ser a forma de faturamento, né, desse contrato. Então, aqui você tem mais uma vez, né, as opções, né, prazo, vista, forma de pagamento, tá? Vou selecionar aqui a vista, colocar dinheiro, tá? Observações, tá? Então, eu tenho alguns campos aqui para adicionar observações. Observações para o comercial são observações que somente
o vendedor vai poder ver, né? Somente os funcionários internos mesmo, né? Somente internamente você consegue visualizar. E o campo de cima, observações, é o que vai sair para o cliente, né? No documento que você imprimir, ele vai puxar deste campo aqui, tá? Observações da OS interna, tá? Então, se você tem que enviar algum documento, por exemplo, para um almoxarifado, você tem que imprimir uma OS interna e precisa de alguma observação, você tem essa opção aqui também de adicionar, tá? O último item aqui, a última aba, é o resumo. Então, ele mostra para você um resumo desse contrato, tá? Você tem a opção aqui de adicionar, anexar alguns arquivos, documento, Word, PDF, né, referente a esse contrato, você tem essa opção aqui também, tá? Nós sempre recomendamos, né, você sempre salvar a locação antes de clicar em finalizar, tá? Então eu vou finalizar a locação. Então aqui ele mostra algumas opções, né? Locação salva com sucesso. Então aqui ele te dá já algumas opções, né? Imprimir o contrato de locação, imprimir um comprovante de entrega, um comprovante de devolução. Aqui você tem um recibo, tá? E aqui você tem a opção de fazer um novo contrato, tá? Vou voltar para contratos e pedidos. Então ele redireciona você para essa tela, que é a mesma tela se você clicar aqui em contratos pedidos, onde ele vai te mostrar, né, todos os pedidos ativos, né, todos os contratos, né, os pedidos realmente que foram gerados. Então aqui em cima você tem, né, a opção de gerar um novo contrato, e você tem algumas opções de relatórios, tá? Então ele te dá aqui 5 abas, né? A primeira aba, contratos ativos, onde ele vai mostrar para você, ele vai listar para você todos os contratos que estão ativos no momento, tá? Então aqui ele mostra o código, as informações do contrato mesmo, né? O cliente, a data de início, a quantidade de dias, a data fim e o status de locação, né? Ele só vai mostrar os contratos com o status de locação locado, tá? Então aqui na parte de NF você pode reparar que ele está em vermelho aqui com um sinal de exclamação, e ele mostra para você, né, porque pendente para faturamento, né? A partir do momento que de um orçamento você gera um contrato, né, um pedido ativo, ele já fica pendente para faturamento lá no financeiro, tá? Então aqui, se o financeiro já faturou, né, já foi emitida uma nota fatura dessa alocação, ele vai mostrar o número da nota fatura, tá? Então, aqui na data fim, se tiver em laranja, ele vai mostrar para você que é devolução para hoje, né? É um contrato que encerra hoje, então ele vai estar aqui em laranja, tá? Então, na próxima aba, você tem aqui, né, os contratos que vencem hoje. Ele está mostrando só este contrato, né, como eu falei, que ele aparece aqui em laranja. Contratos vencidos. Então, ele vai mostrar para você todos os contratos que já passaram da data fim, tá? Ele fica em vermelho e ele mostra para você aqui uma informação de atrasado, né? Contratos futuros, se você reservou algum pedido de locação, né, ele mostra para você aqui na data de início. Então ele vai estar, né, a data que vai começar esse contrato, e aqui embaixo ele aparece, né, começa em 3 dias, tá? E na última aba é onde você visualiza todos os contratos, né? Você tem aqui a visualização de todos os contratos. Aqui no final, né, você tem umas informações, né, locação ativa, locações fechadas e a previsão de faturamento, tá? Em todas essas abas, ele só vai exibir, né, como eu falei, o status de locação locado. Se você filtrar aqui na direita, você tem a opção de selecionar o status
Por padrão ele, né, ele fica setado, o status locado. Então você consegue colocar o status cancelado, fechado, orçamento. Eu vou colocar todos os status e filtrar direto. Você tem a opção de visualizar, né, todos os seus contratos, né? Se ele for orçamento, se ele já for um contrato que foi fechado, cancelado, né? Então você tem aqui, ó, ele mostra o que é orçamento, ele mostra o que foi fechado, tá? Ele mostra o que é orçamento cancelado e o que é um contrato, né, que estava ativo, né, um pedido ativo que foi cancelado, tá? Então ele mostra para você todos os contratos, tá? Ele só vai mostrar para você se você vir aqui e filtrar. Por padrão ele aparece somente o que está com, né, locado. Então vamos lá. Aqui você pode, né, reparar que tem esse símbolo, né, de mais aqui, para você visualizar mais informações desse contrato. Então, você pode ver aqui, né, o cliente teste, esse 757 foi o que nós acabamos de fazer, tá? Então, esse ícone é para editar pedido, para ser uma forma um pouco mais ágil, né? Se você quer editar, voltar, editar alguma coisa desse pedido, esse ícone já está aqui, tá? Se você expandir, você tem, ele aparece para você as informações, né, desse pedido. Então ele te mostra aqui algumas ações, tá? Informações dos produtos, né, desse pedido, os dados do cliente, né? Lá no financeiro ele mostra para você, né, o contas a receber, se já tem, boleto, se já foi, né, faturado, gerou uma nota, ele aparece aqui, né, se houver. Como é um pedido novo, não foi feito nada do financeiro, então aqui, né, tá tudo vazio. Observação interna, né, se houver. E aqui ele te mostra um histórico, tá? Então ele mostra tudo o que foi feito, né, desse pedido, né, quando ele foi criado, aprovado, tá? Ele vai mostrar o usuário, né, o funcionário que mexeu, que fez essa edição, né, que fez esse pedido, a data e o horário dessa alteração, tá? Ou dessa edição. Então, editar pedido, né, é o mesmo ícone aqui de cima, tá? Imprimir o contrato de locação, nesse segundo. Então, da mesma forma que acontece para imprimir o orçamento, assim com o contrato. Então, se você clicar, ele vai abrir uma pré-impressão, tá? Então ele vai mostrar para você essa tabela, né, o produto desse contrato, tá? Se você passou para a gente, né, as cláusulas que você usa da sua empresa, né, no contrato de locação, né, a gente adiciona, as cláusulas virão aqui no meio, tá? Então, você, se tiver alguma alteração, você também consegue fazer, da mesma forma que é na parte de orçamento. Clique em gerar impressão. Da mesma forma, ele gera esse documento, né, que é o PDF. Você pode baixar ou imprimir, tá? Então, aqui você tem a opção também, né, de imprimir um checklist dos produtos, tá? Então, é um modelo de checklist. Ele vai aparecer para você, tá? Você tem a opção de imprimir um romaneio de entrega, né, um comprovante de entrega. Então, se você tem algum motorista cadastrado, né, no menu de cadastros, você tem a opção de cadastrar um motorista, né, ele vai aparecer aqui para você. Se não, você pode imprimir um em branco e escrever, adicionar depois. Então, você clicando, ele já não abre para você uma pré-impressão, ele já gera um documento mesmo. Comprovante de entrega, né, com o produto, onde você, né, pode imprimir ou salvar no computador. O mesmo documento, ele só muda, né, a nomenclatura,
que esse aqui é o comprovante de devolução, tá? Então, aqui você tem opções de imprimir o transporte, né? Aqui você já tem uma opção também de retornar essa locação, tá? Depois nós vamos ver que tem um local, né, específico também para esse item, para retornar a locação. Aqui, né, ele tem essa opção também para ser uma forma mais uma utilidade, né, mais uma opção que você tem, né, se você já quer retornar essa locação completa, você tem essa opção aqui. Da mesma forma acontece com a renovação, tá? Há um local específico também para você renovar e você tem essa opção aqui também, tá? Imprimir o recibo, tá? Duplicar esse pedido, ir direto para o cadastro do cliente. E esse último ícone, né, cancelar pedido, né? Se você clicar em cancelar pedido, ele vai aparecer um campo para você digitar o motivo desse cancelamento, tá? Você coloca o motivo e esse pedido ele some daqui, né? Ele já aparece com status cancelado, né? Depois você só consegue visualizar ele filtrando, né, por aqui pelo status. Assinatura digital, o que seria? Você clicando na assinatura digital, tá? Se você cadastrou o e-mail no cadastro do cliente certinho, tá? E é um e-mail válido, você seleciona aqui o e-mail do cliente, né? Ele vai aparecer para você selecionar. Você tem a opção de enviar o contrato de locação direto por e-mail do cliente. Então, como que funciona, né? Você enviou, né, esse contrato, o cliente recebe esse contrato lá no e-mail dele, ele abre o contrato, né, ele recebe um link, ele vai abrir, vai receber esse contrato, vai ler, vai assinar, vai colocar o nome dele, né, o documento, e vai assinar digitalmente, né? Isso juridicamente ele é legal, tá? Então esse contrato, depois que ele assina, ele volta para você já assinado digitalmente, né? Já é uma assinatura válida, né? Então você tem um controle, né, de todas essas assinaturas aqui no menu assinatura, né? Você tem as assinaturas pendentes. Aqui você consegue cadastrar, né? E aqui tem um FAQ, que é, né, explicando certinho como funciona toda essa parte de assinatura digital, tá? O próximo item, então, aqui, né, no módulo de locações, locações no dia, tá? Então, locações no dia é só uma lista, né, onde vai exibir para você as locações que foram feitas naquele dia, tá? Ele vai mostrar para você. Aqui você tem a opção de retorno de locação, que é como eu falei, né? Você tem a opção lá direto no pedido de retornar a locação completa. Ele só tem essa opção aqui, lá na hora, tá? Aqui é o local específico, né, que eu tinha falado, para fazer esse retorno. Então ele vai mostrar para você todos os contratos que estão ativos, tá? Então você tem três opções aqui, né? A primeira delas é retornar a locação completa. A segunda é retornar parcial, né? Então retornar a locação completa é quando o cliente ele vai retornar todos os produtos. A parcial é quando você, né, o cliente ele locou 5 produtos, mas ele vai devolver só 2, né? E aqui você tem a opção de retornar parcial sem valor, tá? Então, esse aqui é o pedido que nós fizemos recentemente. Se eu clicar no retorno parcial, tá? Se tivesse, né, mais produtos, uma quantidade maior de produto aqui, né, como só tem um, não tem como retornar parcial isso, né, mas se tivesse aqui uma quantidade, né, 2, 3, enfim, você seleciona o produto, coloca a quantidade retornada, né, e gera esse retorno parcial, tá? Eu vou retornar essa locação completa, tá? Então, clicando aqui em retornar a locação completa,
ele já vem selecionado equipamento ok. Se esse equipamento, né, se o cliente devolveu esse equipamento danificado, né, houve alguma avaria, ele vai ser enviado para a assistência técnica. Você seleciona aqui equipamento danificado, tá? Então você clica em adicionar avaria, né? Você consegue, tem a opção aqui de colocar a descrição, né, dessa quebra no produto, né, dessa avaria que teve. Se você cadastrou um valor de reposição, né, no cadastro desse produto, ele puxa esse valor, né, mas você tem a opção aqui de colocar também na hora, não tem problema, tá? Ele puxa a quantidade, né, quantidade 1, se houvessem mais equipamentos quebrados, né, você colocaria a quantidade aqui, ele te dá um subtotal. Assim que você clica em salvar, né, esse produto ele é retirado do estoque, né, e ele é enviado para assistência técnica, tá? Então aqui eu não vou colocar avaria, vou deixar como equipamento ok mesmo. Então eu retorno essa locação completa. Retorno efetuado com sucesso, tá? Ele aparece aqui para imprimir essa devolução, você tem essa opção. Clique em ok, ele atualiza, já sai daqui, tá? Então esse é o retorno de locação, tá? Esse produto ele já retornou para o estoque. Aqui o próximo item é troca de patrimônio. Aqui é uma opção que você tem de trocar um produto, né, por outro que está em algum contrato ativo, né, um status locado. Então, se houve, né, o cliente já tem um produto locado e ele quer fazer a troca para um outro produto que você tenha, você tem essa opção, né, você seleciona o contrato, clique em trocar produto, então ele mostra para você o produto, tá? E você seleciona o produto que você tiver no estoque, tá? Você tem a opção, né, de colocar, né, o porquê você está trocando, se o equipamento estiver ok, né, ou se o equipamento está danificado. Você consegue fazer essa troca direto no pedido, tá? O próximo item aqui do módulo de locações é a renovação. Ele tem também essa parte, né, esse menu específico dele, né, onde ele vai mostrar para você, né, todos os contratos que estão ativos, tá? E você tem aqui a ação para renovar essa locação, tá? Ele funciona da mesma forma, né, aqui em contratos pedidos. Por exemplo, contratos que vencem hoje, vou querer renovar, né, essa locação, eu venho aqui, então ele aparece aqui para mim, renovar a locação, vou querer por mais um dia, né, eu clico em renovar a locação, é o mesmo funcionamento do menu lá de renovação, então ele mostra para você, né, as informações desse pedido, e aqui um novo período, tá? Quantidade de dias. Se você clicar em renovar a locação, esse pedido ele fecha, tá? Ele fica com o status fechado. Ele mantém o código, tá? Isso se você fizer a renovação. Ele vai manter o código, tá? Ele vai gerar um novo contrato, tá? Com o novo período, né, mantendo o código, só que ele vai estar com o aditivo 2, porque é uma renovação. Então, eu vou renovar aqui, só para usar como exemplo. Vou clicar, um dia mesmo, renovação efetuada com sucesso, ok. Então, aqui ele já não mostra contratos que vence hoje, porque ele deu aquele pedido como fechado e abriu um novo, tá? Então, se eu vim aqui, por exemplo, filtrar todos os status,
Então tá aqui, ó, 756. Eu vou filtrar 756. Tá aqui. Ele mostra então né, o pedido, né? É o mesmo contrato, porém é uma renovação, né? Então, como eu falei, ele mantém o código, tá? O contrato anterior, né, com o período de locação antigo, ele coloca o status fechado, tá? E você fez uma renovação, agora ele está com status locado, que é uma nova locação, né, um novo contrato, porém ele mantém o mesmo código, só que ele muda aqui, né, para o aditivo 2. Então, se você renovar esse 756, ele vai manter 756 e vai ser o aditivo 3 e assim por diante. Então, por último aqui, nós temos a medição, tá? Que é a medição de um contrato que está com um período aberto, tá ok? O que seria um período aberto? Se nós viemos aqui na parte de locação, então, é aquilo lá que eu falei, né? Você vai selecionar um cliente, tá? Aqui na parte de período são todos os contratos. Então, que você colocar como tipo de locação, né, um período aberto, ou seja, quando o cliente ele locou em uma data, mas ele não sabe quando ele vai devolver, tá ok? Então, essa parte de medição, ela vai exibir todos os pedidos, todos os contratos que estiverem, né, com o período aberto. Então, eu fiz de exemplo aqui um pedido, tá? Então, esse pedido aqui, o 773, ele está como tipo de locação período aberto, tá? Então, ele está com um período de 30 dias, tá? Então, estipulou assim, um período de um mês, uma data de início e uma data fim. Essa data fim, né, por mais que é um pedido em aberto, ou seja, né, o cliente ele não sabe quando ele vai devolver, você coloca uma data fim que seria uma data em que você queira que o sistema ele venha avisar você, né, de quanto em quanto tempo você quer que o sistema ele avise você, né, de que aquele contrato está atrasado. É mais para você entrar em contato com o cliente, né, e ver se ele já tem uma data, quando ele vai devolver ou não, né? Então aqui está um período, você pode fazer um período fechado, mas com um tipo de locação aberto. Então você estipula uma data, né, uma data de início, uma data fim aqui de 30 dias e, né, é um período em aberto. Então o cliente ele pode devolver, né, antes desses 30 dias, tá ok? Então tá aqui esse pedido, o 773, tá? Então o que você vai fazer aqui nessa tela, você tem algumas opções, tá? Você consegue filtrar aqui em cima, fazer uma busca, tá? É bem simples. Aqui você consegue ter um relatório, né, por cliente desses contratos em aberto, tá ok? E aqui você tem algumas opções, né? Então o que você vai fazer? Suponhamos que desse contrato, então, né, com a data de início, né, o cliente ele locou um produto no dia 1, tá? E você estipulou uma data fim, né, por mais que seja em período aberto. E esse cliente ele vai devolver na data de hoje, tá? Então, a data de hoje é 11/2, tá ok? Então, o que você vai fazer, né? Antes de você fazer o retorno dessa locação, e antes de fazer o faturamento, né, você pode ver até que está aqui a NF, né, está como 0, porque ainda não foi faturado. Você primeiro tem que vir aqui na medição, né, e fazer o retorno parcial desse produto, para sair na nota fatura depois, tá? Então, você tem que vir aqui em retornar parcial. Ele vai aparecer para você, tá? O produto que está lá, tá ok? Então, aqui tem a data de locação, dia 1/2, e a data de retorno.
tá? Então ele já pegou a data de retorno na data de hoje, tá ok? Então ele mostra para você o valor unitário, tá? E assim que você clicar aqui no valor até hoje, ele já atualiza para você, já faz essa contagem do dia 1 até o dia 11, tá? Com a contagem de dias e o valor até hoje. Você clicando em salvar, ele aparece a informação para você, salvo com sucesso. A partir daí é só você fechar e ir faturar normalmente, tá? Fazer o retorno de locação e faturar normalmente esse contrato. Depois no vídeo, né, que vamos ter do módulo financeiro, eu vou estar mostrando isso para vocês. Na fatura vai aparecer, tá? O valor correto, esse valor, né, parcial aqui que nós acabamos de ver. Na fatura vai aparecer o produto, o nome do produto, né, e na frente do produto a data de início e a data que ele foi retornado, tá? Então ele faz essa medição e coloca o valor, né? Ele faz essa conta do valor unitário pela quantidade de dias que ficou locado esse produto, tá ok? Agora eu vou estar mostrando para vocês como que é, né, a locação, né, você fazer um pedido no plano ouro, tá? Então você vindo aqui no menu, tá, no módulo de locações, ele tem essa exibição, tá, com esses itens. E ele tem aqui para você criar direto o novo orçamento, né? Você clicando no novo orçamento, você já vem para essa tela, né, de pedido mesmo, de criar um pedido ativo, tá? Então aqui, como nos outros planos, aqui não tem muita diferença, você vai selecionar o cliente, tá? Da mesma forma, o vendedor, nome do evento, tá? O que muda aqui, né? Você tem opções aqui de salas, tá? De adicionar sala, criar sala e depois adicionar produto, né, dentro dessa sala, alguns eventos, né, que tem salas, né, que você tem que fazer alguma alocação, computador, e você consegue, né, adicionar essas salas e colocar determinado computador, determinado produto, seja lá qual for o produto, o equipamento, colocar dentro dessa sala, tá? Aqui você também tem, né, depois de produtos de terceiro, você tem essa opção, tá? Se é algum produto de terceiro que você vai sublocar, né? Então você tem essa opção de adicionar também, tá? Serviços, você tem a opção também de colocar, adicionar serviços, né, a esse pedido, né? E seja um frete que você tenha, né, um motorista talvez, né, qualquer que seja o serviço, montar, né, desmontar, né, um técnico. Então você tem essa opção também de adicionar serviços. E vou colocar aqui um cliente de teste, tá? Vou pôr aqui um cliente de teste na nossa base que a gente criou, tá? Endereço principal, posso colocar teste, 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 só para teste mesmo. Um período de um dia. Aqui você tem também, né, uma diferença que eu, né, esqueci de falar, que é aqui na parte de período, né? Você tem como fazer esse orçamento com reserva dos equipamentos, né? Ele será dado início pela data, né, de transporte. Então aqui você tem, né, algumas opções a mais de período. Então, além de você ter, né, o início da locação, aqui quantidade de dias e final da locação, você tem início do transporte, o início da montagem, o fim da montagem e o fim do transporte, né? E cada um com um horário também para você poder adicionar isso, tá? Então eu vou colocar como um dia mesmo, tá? Aqui eu vou criar uma sala de teste, como é a nossa base de teste, já devem ter criado. Então aqui, sala, criou uma sala chamada teste, produto. Você tem aqui a opção então de adicionar, né, o equipamento ou adicionar o kit, né? O kit ele não fica mais
aqui em cima, na hora de você adicionar o produto, ele aparece aqui para você colocar o kit. Então, vou adicionar um equipamento para a sala teste. Ele te dá a opção de você, né, selecionar a sala. Você seleciona o produto. Vou selecionar a câmera, tá? Aqui ele mostra para você, né, o estoque de 10, que é a quantidade disponível na empresa, tá? O estoque total, né, 10. Locados, né, a quantidade de locados entre um período que eu coloquei, né, anteriormente, tá? E uma quantidade desse produto que ainda eu não dei baixa, que ainda está em algum contrato ativo ou vencido que eu não fechei, né? Então aqui eu selecionei o produto, vai ser, né, esse preço mesmo, adicionar. Então eu adicionei para a sala teste, tá ok? Produtos de terceiros, aqui é da mesma forma, você vai adicionar, selecionar, tá, a sala, vai colocar as informações certinho, vai procurar o fornecedor desse produto de terceiro, o nome do produto, tá? Você adiciona normalmente, tá? Serviços da mesma forma, pode colocar uma sala ou deixar fora, você põe um preço, seleciona os serviços que você tem, tá? Coloca o preço do serviço, né? Adiciona da mesma forma, ele vai aparecer aqui para você, tá? Aí você tem, né, seguindo aqui, você tem o frete, né? Outros valores, faturamento. Então aqui você tem a forma, né? Selecionar a forma de faturamento, pagamento. E aqui você tem a data de validade da proposta, né? E a data de prazo de pagamento, tá? Então, seguindo, você tem observações, OS interna e um resumo no final, tá? Então, é dessa forma que funciona essa parte, né, de criar um orçamento, criar um pedido no plano ouro. Você tem algumas opções a mais aqui, tá ok? Tá? No próximo vídeo, então, pessoal, vou estar explicando como funciona a expedição, tá? Que tem a ver também, né, a forma como você faz a locação, e tem a ver, né, se você utiliza produto que tenha patrimônio, né, ou não. Então, nós aqui fizemos um processo, né, eu fiz um processo de locação de um produto que você não está utilizando nenhum patrimônio, né, você cadastrou ele normalmente, né. Então, no próximo vídeo eu vou estar explicando como funciona essa parte de expedição, tá? Ele vai incluir também, né, alguns processos que foram feitos aqui na parte de locações, tá ok? É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.